Felipe Steffani é poeta e artista plástico. Rudinei Borges também é poeta e filósofo. Eles vieram ao Arte e Letra para falar de arte e poesia. O Arte e Letra volta já. O Arte e Letra recebe hoje os poetas Felipe Steffani e Rudinei Borges. Felipe lançou o livro de poemas Verso para Outro Sentido e Rudinei lançou Chão de Terra Batida. Felipe Steffani, começo por você. Um livro com uma capa interessante, intrigante. É seu primeiro livro de poemas? Não, na verdade não é o primeiro. Eu lancei acredito que em 2008, pelo coletivo chamado Cinea Catadora. E é um coletivo muito legal, porque eles fazem livro com material reciclado, que eles compram das catadoras de lixo. Olha, e aí trabalho bonito. E eles ensinam os filhos das catadoras a preparar, processar. E eles trabalham. Não só fazer o livro, montar, como vender. E é um projeto muito legal. Esse livro, esse que foi o segundo livro, já são os poemas que eu vim escrevendo há muito tempo, tem uns 8 anos de poesia. Por que esse título, Verso para Outro Sentido? Que sentido é esse do título? Eu acho Achei que, intrigante. Justamente. Poesia, por si só, ela já é uma forma de dizer, de colocar a minha relação com a existência. Não tem explicação, né? Ela, por si só, ela já é essa linguagem, né? E a poesia, ela parece que ela é uma linguagem que ela dá conta maior da realidade. Como se ela sintetizasse isso tudo. Sim, ela dá uma conta, tanto que ela é a linguagem primordial, né, da civilização, a linguagem poética, por causa disso. Então, falar dela... Então, acho que essa outra pergunta do verso para outro sentido... Fica nesse intervalo, né? Tem um outro sentido mesmo. Você inseriu uma crônica no final do seu livro, cujo título é Juventude. E você conta aí que os primeiros poemas que você fez surgiram numa viagem que você fez à praia de Tamambuca. Foi o início de tudo? Ali você se inspirou? Ou você sempre foi para lá e essa inspiração Tem era uma parte que contínua? eu falo que ali foram os primeiros... Isso. Eu misturo um pouco, porque na verdade eu passei minha infância até uns 25 anos, eu ia todos os fins de semana para lá, passava pelo menos uns 4 meses do ano lá. E é um lugar para mim aquele lugar é um lugar mítico, a praia de Tamambuca, acho que quem conhece. E eu comecei a surfar lá muito pequeno também, com 10 anos. E isso está em mim. Eu sonho todos os dias que eu estou lá, até hoje. E Então faz parte do teu imaginário. Eu sonho todos os dias com meus amigos, meus primos, meu irmão de criação que estavam lá. Eles estão sempre... Uma lembrança forte, então. Então eu misturei os primeiros... Eu não escrevi os primeiros poemas lá, mas eu acho que foi a inspiração. Nessa forma, nesse outro sentido. Em um dos seus poemas, você retrata o poeta como um mágico. Você acha que o poeta é um mágico, um místico na nossa sociedade? Eu acho que a poesia, ela é a linguagem primordialmente mística, que era a linguagem que os povos usavam, que a civilização, é a linguagem primordial da civilização, desde os homens da caverna, eles usavam a linguagem poética acima de tudo, a linguagem simbólica. Porque eu acho que ela dá conta de uma realidade espiritual maior. Então, de certa maneira, sim, por o poeta ainda carregar essa linguagem da forma que seja, não da mesma forma ele que eles tem esse dom de transformar essa realidade, né, em coisas místicas, em mágica. Sim, ele usa essa linguagem que é uma linguagem que dá conta maior das coisas, maior do que a linguagem coloquial. Sem dúvida. Eu gostaria de ler um trechinho, pelo menos os primeiros versos de um poema seu que se chama Mundo Antigo. Sou traidor de um mundo antigo.
disperso em buscar terras estranhas, na idade de um olhar terrível, lírico, que corrompe o puro sono do ar dos cânticos. E agora eu te pergunto, você se considera um traidor do mundo antigo? E o que é esse mundo antigo para você? Sim, exatamente, porque falando a respeito do outro sentido, eu acho que a gente sempre tem essa relação com a existência. Sempre tem esse sentimento do mundo. Assim. E quando você lê os primeiros poetas, na verdade, eles te dão uma revelação. Eles te mostram a forma como você pode usar essa linguagem para dizer isso que você já sentia. E por isso, eu acredito que você lê, como os outros poetas também usam essa linguagem para também colocar o sentimento deles de uma forma mais abrangente, você lê os outros poetas é uma espécie de diálogo. Então, os poetas que você lê se tornam como seus amigos. Então, justamente eu procurei, em relação ao mundo antigo, nesse livro e nos meus poemas, dialogar com poetas de todas as épocas, para não me prender numa época, num certo período, e apagar os outros, entende? Em detrimento desse período. Nossa, faz sentido então, isso. eu dialoguei com poetas desde os contemporâneos e modernos, pós-modernos, até os mais antigos, passando... Porque é esse diálogo. Justamente esse diálogo e essa busca do mundo antigo, que era da onde vem a linguagem primordial da poesia. Quanto a ser um traidor, eu acho que esse poema, inclusive, veio justamente ele veio para mim justamente por causa da leitura do filósofo Cioran. E o Cioran, ele usa a linguagem um pouco do demiurgo, talvez. Que eu não, bom, aí já estou falando uma coisa filosófica que eu não entendo muito, mas em todo caso. Mas foi a influência, né? A negação, quando eu digo que eu sou... É justamente o contrário, eu busco no mundo antigo, mas ao mesmo tempo eu sou meio estrangeiro ali naquele mundo antigo, então... Mas eu acho que a negação ela afirma mais que nunca. O poeta André Sete, que faz o prefácio a chamar ao leitor navegante, né, para o seu livro, afirma que um aspecto marcante da sua escrita é a mescla da simplicidade com o hermetismo. E ele cita até alguns poemas que realmente demonstram isso. Você se considera, assim, essa visão do Sete é uma visão que você tem da sua escrita? Você, ao mesmo tempo, simples e, ao mesmo tempo, você tem coisas herméticas? Sim. Eu estou até querendo um pouco sair, porque é tanto tempo que eu estou nisso, um pouco nesse jogo. Eu não sei muito hermetismo se ele usou o termo correto. Apesar dele ser um excelente poeta, uma pessoa muito inteligente. Mas esse jogo de ter talvez uma linguagem mais obscura, com uma mais simples, talvez tenha a ver com esse diálogo, com diferentes períodos. E como eu dialoguei com tantos poetas de tantos períodos, talvez tenha esse jogo entre momentos de maior simplicidade, com momentos onde ela é mais obscura, porque é complicado um poema, eu acho, só obscuro, só fechado. Não, você tem coisas que são simples de ler. Sim, às vezes o simples é tão místico. Né? Quanto. Sim. Você ilustra algumas páginas também do seu livro, né? Aliás, tem várias ilustrações, todas são de sua autoria? São, todas são. Inclusive a própria capa, Sim. que é de sua autoria. É. Como é que é isso? A capa é uma pintura. Que relação existe entre as ilustrações que você põe, os poemas, ou elas foram aleatórias? Então, porque é uma coisa tão intrigante isso. Porque... Bom, isso veio também muito porque primeiro primeiro livro, o André pediu para ilustrar o livro dele. Aí eu ilustrei, aí ficou um diálogo legal não ficou só ali uma coisa ilustrativa, teve uma interação tão legal. E aí outros poetas foram pedidos para eu ilustrar. Eu ilustrei já vários outros poetas, então eu tive a ideia Quer dizer que se associa às artes aí. Mas tem uma coisa que, ao mesmo tempo que o sentimento do mundo que está ali, que eu tento expressar, que eu ponho ali na arte, é o mesmo, são coisas tão diferentes, são coisas de outra dimensão, de outro mundo. Outra linguagem, né? Mesmo a pintura que eu também pinto, para o desenho, é uma outra coisa. É uma outra linguagem mesmo. Sim. No poema que você tem aí, chama-se Poeta,
Você está se referindo a você mesmo quando você fala que o poeta está vivo e sonha e trabalha por dentro, em algum lugar noturno? Sim e não, né? Sim e não? Sim e não. Eu acho até essa forma da gente dialogar com todos os tempos, que acho que é uma coisa até que talvez falte de uma maneira geral pro mundo hoje, talvez. Mas eu acredito que também é uma forma de você sair um pouco da coisa tão ensimesmada, assim, na própria poesia não ser uma coisa tão ensimesmada, talvez, seja até uma tentativa. De se abrir Você mais. se abrir, não se prender ao preconceito dessa época, ou dessa, ou dessa. É isso aí. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Até já.